Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no encontro número 58, estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, parte 5. Então, vamos lá. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Item 19. Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de rebaixar. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Então, aqui o texto deixa bem claro, né? O ponto principal é o seguinte: fala o que você sente para o outro, mas, sobretudo, ouça também, né? Continuando. 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade na opinião geral. Igualmente, repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, 1860. Então, São Luís está colocando aqui que notar defeito nos outros é uma coisa natural. O que é condenável, né? Como ele diz aqui, o erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento ao próximo. Ou seja, o defeito eu vou observar. Ok. O problema está naquela situação. Eu quero achar um defeito porque eu quero prejudicar essa pessoa. Eu vou procurar alguma coisa para tirar proveito disso, né? Aí que está o problema. Item 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, por mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens
e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, aqui, nesse texto, nesse slide, São Luís está colocando que eu posso sim apontar o defeito de uma pessoa. Eu posso apontar o defeito de uma pessoa, mas tornar isso público, se o prejuízo de não fazer isso for maior do que o prejuízo de fazer isso. Entendeu? Desde que essa questão de tornar público não vá prejudicar a pessoa, tudo bem. Então, primeiro você tem que analisar o prejuízo que isso vai causar a terceiros. Né? É isso que ele está colocando. Aqui, nesse slide, a gente finaliza o capítulo 10. E agora, no próximo slide, a gente já vai entrar no próximo capítulo. Amar o próximo como a si mesmo. A primeira parte. Item 1. O mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Item 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queiras que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Então, são duas passagens de Mateus, um no capítulo 22 e o outro aqui no capítulo 7. Então, antes da gente dar sequência, para dar um pouco mais para a gente poder contextualizar um pouco mais essa questão, eu vou colocar aqui uma nota do expositor para explicar melhor essa frase. Ó. A primeira frase ali, ó. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus. Vamos contextualizar. Lá no Novo Testamento, no Marcos capítulo 12, de 18 a 27. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Então, aqui, nessa questão, está a explicação, né? Foi logo depois, logo próximo daquela passagem que Jesus diz: dai a César o que é de César, né? E depois vem essa passagem. Quando eles falam essa questão e faz essa proposição a Jesus, colocando essa questão, colocando esse questionamento para ele, a diferença aqui que a gente tem que deixar claro é o seguinte: entre os fariseus e os saduceus, é que os fariseus acreditavam em ressurreição. Não reencarnação, ressurreição. Né? O corpo levanta da terra, certo? Mas os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então, como estava lá em Moisés, sabe, todas aquelas escrituras que Moisés deixou, que eles tanto respeitavam, a lei de Moisés era o seguinte: eu estou casado e meu irmão está ali solteiro. Aí eu morro, né? Meu irmão tem que casar com a minha esposa.
e tem que ter filho em meu nome. Então, o enigma para eles, para os saduceus, era o seguinte: se o, se o cara tem 7 irmãos, todos casam com a mesma mulher e nenhuma tem filho, na ressurreição, qual deles é o esposo dela? Aí Jesus vem e responde, aqui no segundo parágrafo: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. É a forma dele se expressar para tentar fazer com que eles entendam, certo? Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Lembram? Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. E riram dele. Porque se fosse ressurreição, Deus seria o quê? Seria um Deus dos mortos. Mas não, ele coloca bem claro, não é Deus dos mortos, mas de vivos. Aí, dando sequência aqui, numa segunda nota, aqui, ó, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre. Está certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino dos céus. Desculpe, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Por isso a frase lá inicial, voltando lá, ó. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era o doutor da lei, para o tentar, propôs essa questão: mestre, qual o maior mandamento da lei? Entenderam? Agora, eu acho que ficou um pouco melhor esclarecido, né? Vamos lá, vamos seguir em frente. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, tendo começado a fazê-lo. Apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo e foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Então, um resumo da cena. Um homem estava devendo. E a pessoa a quem ele estava devendo disse: nós vamos vender você, a sua família, tudo que você tem. E esse homem, né, o devedor, se ajoelha e pede: não me puna, por favor, não me puna, me dê um tempo, porque eu vou lhe pagar. E a pessoa
sensibilizada, respondeu: ok, tá bom, eu espero. Aí esse homem que estava ajoelhado se levantou e seguiu. Lá na frente ele encontra uma outra pessoa que devia para ele. E essa pessoa fez a mesma coisa, se ajoelhou na frente dele e pediu que ele aguardasse um pouco, que naquele momento ele não tinha dinheiro para pagar. E o que que ele fez? Ele simplesmente foi para cima desse rapaz e mandou prender para que ele, enquanto ele não pagasse, não fosse solto. Continuando. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o senhor, aquele primeiro, de tudo o que acontecera. Então o senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias. Por que me pediste? Mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro como eu tivera de ti? E o senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, ou seja, aos carrascos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo. Ou seja, ele teve que ter o mesmo destino que aquele outro rapaz. E assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 35. E aqui no item 4, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por vós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, esse texto aqui, esse slide, resume todos os deveres que temos em relação ao próximo, né? É a expressão mais completa da caridade. Como que eu faço a caridade? Amando o próximo como a mim mesmo. Não é desejando mal ao outro, desejando mais. Na verdade, assim, ó, não é desejando mais ao outro do que para mim, é desejar o mesmo que eu desejo para mim. Aí ele coloca: a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Ou seja, quando você ama o próximo como a si mesmo, está destruindo o egoísmo que você tem dentro de você. Além de fazer algo de bom ao próximo, você está se curando, né? É isso. Nos encontraremos na próxima semana para dar continuidade no capítulo 11, a parte 2, amar o próximo como a si mesmo. É isso, meus amigos. Uma ótima semana a todos. Muita paz, muita saúde, muita luz.